capítulo 12. Nós vamos estudar os versos de 1 a 26. Capítulo 12 tem 50 versículos. Muita coisa para a gente estudar num dia só. Então nós vamos estudar até o 26, se tudo correr bem aqui. Na semana passada, retrasada, semana passada foi semana de oração, nós estudamos capítulo 11, a ressurreição de Lázaro, e vimos que este foi o último milagre público de Jesus, e um dos que, digamos assim, mais o exaltou, o glorificou, ao mesmo tempo que muitos seguiram Jesus, se intensificou a perseguição a Jesus. E nós falamos sobre esse capítulo dizendo a respeito do grande amor de Deus por nós. O mesmo amor que Ele depositou e demonstrou em ter por Lázaro, é o amor que Ele tem por nós, um amor especial. E a questão de ressuscitar Lázaro é uma figura do poder de Jesus em ressuscitar os mortos, em Ele poder ressuscitar e Ele também ressuscitar cada um de nós. Isso tudo é para fortalecer a nossa fé e a nossa esperança. Aprendemos também que nessa história de Lázaro, nessa história, sobre a questão de nós termos perseverança, porque mesmo numa situação tão impossível como a morte de Lázaro e a aparente demora de Jesus, que depois de 2 dias somente foi lá atender o chamado, nós percebemos que Deus é aquele que preside os dilúvios, como nós lemos há pouco. Essa aparente demora estava relacionada a um propósito maior. E Jesus disse que essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Depois Jesus diz: eu me alegro, Lázaro morreu e diz: eu me alegro que eu não estivesse lá, para que possais crer, para que os discípulos pudessem crer, para que aquele milagre acontecesse, para que mais pessoas pudessem crescer na graça e no conhecimento de Deus. Então, a gente vê muitas vezes a vida como o porquê isso está acontecendo comigo, o que isso vai mudar na minha vida. A gente é muito no nosso mundinho, mas as coisas acontecem não é por nós só, é o que isso vai fazer diferença na história, na vida de uma outra pessoa, ou até mesmo o que isso vai glorificar a Deus, que é o mais importante. Estou retomando ao capítulo 11, porque o capítulo 12 começa com uma ceia. Jesus está lá em Betânia com Lázaro e ali está numa ceia. Capítulo 12, a partir do verso 1. Eu vou resumir aqui esse pedaço. Verso 1, Jesus, depois de 6 dias, foi para Betânia. Verso 2, deram para ele uma ceia. Marta servia, Lázaro era um dos que estavam à mesa, e Maria, verso 3, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos. Judas, verso 4, estava lá. Verso 5, ele diz: por que não se vendeu o perfume para dar aos pobres? E Jesus o respondeu, no verso 7. Deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem. Verso 8, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre o tendes. Então o que nós percebemos é que uma ceia na casa de Lázaro tem um objetivo.
texto diz que aquelas pessoas estavam ali observando tudo aquilo. Mais abaixo nós vamos ver que antes as pessoas estavam falando em matar Jesus, agora eles falam em matar Lázaro, né? Eu fiquei pensando, poxa, Lázaro morreu, ressuscitou, deixa o homem viver lá mais, né? Querendo matar Lázaro, porque Lázaro, vamos dizer assim, era uma pregação viva. Jesus, eles podiam dizer, não, esse é um charlatão, mas quando as pessoas cruzavam com Lázaro pela rua, não poderiam dizer que aquilo não era um milagre. 4 dias e esse homem ressuscitou. A ceia com Lázaro tem um significado importante, então, que ele era a prova viva do poder de Jesus. Prova incontestável. Ninguém poderia dizer que aquela ressurreição não tinha acontecido. Durante o jantar, Maria, a irmã de Lázaro, ungiu com precioso bálsamo os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos. Ela não faz algo com mesquinhez, mas ela trata Jesus com grande amor, um perfume caro. O texto diz que a casa toda se encheu de perfume, e a gente pensa, no que estava passando pela cabeça de Maria. Maria estava com seu coração grato a Deus. Tudo que Deus fez por ela, por sua família, ressuscitou o seu irmão, tudo o que ela aprendeu, o quanto de amor ela sentia por Jesus, e assim ela retribui com graça, também oferecendo aquele perfume. A atitude de Judas, a dureza do seu coração, nós percebemos que ele, depois de ser escolhido um apóstolo, um pregador, se torna um ladrão. Aquele que poderia estar ao lado de Jesus é o traidor de Jesus. E aqui a gente vê que ao mesmo tempo que o coração humano pode ser tomado de graça, de gratidão, de bondade, pode também, ao contrário, estar profundamente endurecido, corrompido. Os dois foram próximos de Jesus, Maria e Judas. Um agradece, um tem o coração voltado para Jesus. O outro, só maldade, não quer saber de Jesus. Quem reconhece, ama e serve a Deus. Quem reconhece realmente o amor de Jesus, o cuidado de Jesus, ama e serve a Deus. E não era o caso de Judas, porque o sentimento que ele tinha por Jesus não era bom. O que eu falei há pouco, a partir do verso 9, o plano de tirar a vida de Lázaro, soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e foram lá, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro. Repare o que eu falei há pouco. Jesus é uma figura muito importante, mas você imagina, irmãos, todo mundo queria ver o homem que ressuscitou. Você percebe hoje quando acontece alguma coisa diferente, todo mundo quer saber, todo mundo quer ouvir. Como não dá para ir no lugar, às vezes as pessoas ficam assistindo vídeos, seguindo, ouvindo o que a pessoa diz. Aquelas pessoas queriam ver Lázaro, mas os principais sacerdotes queriam matar Lázaro. É a mesma coisa. Enquanto Maria ama Jesus, Judas está bravo com Jesus. Enquanto muitos judeus seguiam Jesus, queriam vê-lo, queriam ver Lázaro, muitos sacerdotes queriam matar Lázaro.
Aqui diz o verso 11, que eles queriam matar ou resolveram matar Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltaram crendo em Jesus. Uns creram, outros, tomados de incredulidade, ficaram irados com os que creram. Verso 17: Dava, pois, testemunho disso a multidão que estivera com ele, quando chamara Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: Vede que nada aproveitais. Eis aí vai o mundo após ele. Para que eles estão desistindo, né? Tamanha popularidade, o que estava acontecendo ali naquele momento era mais forte do que a oposição de qualquer homem. Então, essa primeira parte, irmãos, nós percebemos esse momento em que uma simples ceia revela as pessoas, aqueles que ficaram sabendo, talvez por curiosidade, mas outros despertos com o coração em fé, se aproximaram de Jesus e de Lázaro. O maior exemplo foi Maria, que deu este perfume precioso. E eu fico pensando, nós cantamos há pouco, né, o ofertório, o hino ofertório, o quanto nós somos gratos a Deus. Eu disse que se nós não reconhecemos, nós não podemos amar e servir. Qual é o tamanho do nosso reconhecimento de tudo que Deus tem feito nas nossas vidas? A partir daí, nós podemos ser mais gratos a Deus. É um tema que sempre volta, né? A questão da ingratidão, pois nós temos pouco tempo para agradecer e muito tempo para reclamar, pouco tempo para contemplar as belezas de Deus, o amor de Deus, mas muito tempo para ficar incomodado com os problemas, com as questões da vida, com as indiferenças. Quando eu digo que nós temos pouco tempo e muito tempo, né, não é que nós temos pouco tempo e muito tempo, nós não damos o tempo verdadeiro, o tempo devido às coisas boas, gastamos de forma errada. Esse exemplo de Judas é um exemplo muito sério. Para que fazer isso tudo? Para que servir a Deus dessa forma? Tudo que nós fizemos é pouco para Jesus, né? Quem somos nós para questionar algo que está sendo feito por Jesus? A sequência aqui é um momento interessante, na entrada triunfal. Vamos a partir do verso 12. No dia seguinte, numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeira e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, que é Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito. A gente percebe aqui a profecia de Zacarias 9, 9 e 10, lá diz: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí que vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará a paz às nações, o seu domínio se estenderá de mar a mar, desde o Eufrates até as extremidades da terra. Repare que parece incoerente, né? Ao mesmo tempo que fala um humilde num jumentinho, fala de poder, de destruir os carros de Efraim, os cavalos, fala de guerra e fala que ele anunciará a paz às nações. Então esse momento aqui é um momento de um cumprimento de uma profecia de mais de 500 anos. Percebemos aqui o poder das Escrituras,
podemos crer na palavra de Deus, porque algo que foi profetizado tanto tempo foi feito exatamente, aconteceu exatamente da forma pela qual foi anunciada. Essas pessoas estão louvando, glorificando, e eu acho assim interessante que Lázaro aparece aqui mais uma vez, a importância de Lázaro nesse finalzinho da história de Jesus. Aqui estamos na última semana de vida de Jesus. Verso 17 diz: dava, pois, testemunho disso à multidão que estivera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Então eles estão falando, esse é Jesus, aquele, nós estávamos lá quando ele ressuscitou a Lázaro, vamos glorificá-lo. E aqui então nós percebemos o cumprimento dessa profecia. E eu disse há pouco, podemos crer na palavra de Deus, no que ela profetizou, aquilo que já aconteceu. Muitas coisas já aconteceram, mas principalmente no que ela profetizou para o futuro, que ainda não aconteceu. Mas nós podemos crer firmemente que um dia isso será. Mesmo jeito que Jesus nasceu, cumprindo aquela profecia, Jesus aqui está partindo já quase para a sua morte. Temos uma entrada aqui em Jerusalém, e nós podemos crer no Jesus que voltará. A Bíblia fala sobre a segunda vinda de Cristo, e nós cremos nisso, na palavra de Deus, na salvação, na vida eterna. Verso 20: ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe comunicaram a Jesus. Então, alguns gregos querem falar com Jesus, e Jesus foi falar, né? Aqui, André e Filipe foram comunicar isso a Jesus. Qual foi a resposta de Jesus? Verso 23. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Alguns gregos, bem vago, né? Não sabemos quem são essas pessoas e o que eles queriam, mas provavelmente eles estavam ali movidos por curiosidade, eles estavam ali acreditando no reinado terreno de Jesus. A gente percebe que Jesus não vai encontrar com aqueles homens, mas ele diz: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Jesus não fala que é chegado a hora da glória, da fama, do reconhecimento humano, dele ser levado lá para dar palestra para todo lado, né? Para ser o homem mais importante do mundo naquela época. Agora estão querendo falar comigo? Não, ele fala que é chegada a hora de ser glorificado. Ele fala que é chegada a hora dele morrer. O reino de Jesus não é desse mundo, como não é o nosso reino, né? Jesus continua explicando sobre o que ele está dizendo com é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem, a partir do verso 24. E em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. A morte era necessária para que houvesse a ressurreição, para que houvesse a salvação, para que ele cumprisse a sua missão. Verso 25: quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também meu servo. E se alguém
me servir, o Pai o honrará. Jesus mostra que o caminho da morte é o caminho da vida, é o caminho para a glória. O reino que ele vier estabelecer começaria com a crucificação e não com a coroação. E ele dá este exemplo para que nós também possamos seguir. Aonde nós vamos encontrar um reino? É neste mundo? Não é neste mundo. Aonde nós vamos encontrar a salvação? É em negar nós mesmos. Aquele que deseja ser salvo precisa estar disposto a rejeitar a sua própria vida, se necessário, a fim de obter salvação. O que é rejeitar a sua própria vida? É em amor a Jesus. Viver em amor às coisas do Senhor, e não às riquezas, e não às honras, e não aos prazeres, às recompensas. Aquele que ama esta vida a ponto de ser incapaz de negar para si mesmo qualquer coisa por amor à sua alma, descobrirá no final que perdeu tudo. Quando ele fala amar a vida, né, nós amamos a vida, nós amamos viver, servir a Deus. Quando ele fala em amar a vida, ele está falando do amor ao mundo, às coisas do mundo, a colocar as riquezas, os tesouros, as honras, os prazeres, recompensas do mundo no lugar do Senhor. Para essas coisas nós precisamos morrer, para servir mais ao Senhor. Em em João 11, nós vimos na ressurreição de Lázaro o grande amor de Jesus. Em João capítulo 12, nós vimos que esse amor de Jesus deve ser correspondido por nós. Ele foi correspondido por Maria, que ungiu os pés de Jesus, que é um exemplo para nós de amor, de servidão, contrário a Judas e aos discípulos que o negaram, que queriam matá-lo. João capítulo 12 é um exemplo para nós que nós devemos amar Jesus. No lugar da incredulidade, nós devemos glorificar Jesus. Aqui há exemplos, de glorificação a Jesus, como a entrada triunfal, onde aquelas pessoas adoraram o Senhor, e como o grande chamado de Deus aqui, para nós negarmos a nós mesmos e servirmos a Jesus, e andarmos no caminho de Jesus. Não um reino terreno, mas um reino eterno, o reino dos céus, o reino que glorifica a Jesus. Aqui da parte do 27 em diante, nós vamos estudar depois, mas a gente percebe Jesus concluindo esse momento tão importante, que embora seja um momento difícil, de entrega, de morte, mas era um momento que fazia parte da grande salvação, do caminho de Jesus para nós. E fica a questão, irmãos? O quanto nós reconhecemos o amor de Jesus. Guarde essa frase nesta noite. O quanto nós reconhecemos o amor de Jesus por nós. Quem reconhece, ama e serve a Deus. Quem reconhece, ama e serve a Deus. Lázaro e Maria estavam ali, com grande expressão desse reconhecimento por aquilo que Jesus fez na vida de Lázaro. Mas eu pergunto, Jesus não fez na nossa vida também? Nós não estávamos mortos e agora estamos vivos, estamos com Jesus? Que nós possamos ser gratos a Deus, e essa gratidão venha a ser revertida em serviço, em adoração, em ofertas ao Senhor, que venhamos assim buscar, seguir Jesus, que no lugar de buscar os reinos do mundo,
que buscar lá uma reunião com alguns gregos, com alguns homens, ele buscou a glorificação da morte na cruz. Buscou o reino eterno. Vamos fazer uma oração? Depois nós vamos cantar ainda mais um cântico. Pai querido, nós agradecemos a Ti, ó Deus, por esta mensagem que fala aos nossos corações através de uma história tão importante, ó Deus, dos caminhos de Jesus nesta terra, dos seus milagres, das suas conversas, dos seus relacionamentos. E em todo o tempo, ó Deus, nós tiramos lições em que o Senhor Jesus veio para nos dar vida, para nos amar, para nos ensinar o caminho correto. Ó Pai amado, que o Senhor assim nos ajude, nos abençoe a buscarmos, Deus, mais e mais o Senhor, sermos mais agradecidos ao Senhor e também, ó Deus, negar, ó Deus, a nós mesmos aquilo que não agrada ao Senhor, nos afastando daquilo que não é do Teu caminho, ó Deus. Obrigado, ó Pai, que essa palavra seja especial para nós nessa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém.